Começamos. Bom dia, pessoal. Hoje é 22 de abril de 2021, aula de treinamento físico. Vamos, no assunto de hoje, tratar de exemplos de periodização, né? Então, são casos mais práticos, né, específicos de periodização, onde nós temos o prazer, eu tenho um prazer extremo de ouvir sobre isso, porque é exatamente sobre projetos que envolvem minha coordenação, né? E acontece dentro da EZFID, né, como projetos de extensão. Então, hoje nós vamos ver dois casos de periodização, que é do grupo de corrida, Locomotion, e é do grupo de triatlo, né, o grupo de triatlo Tri-Locomotion, né, que é a equipe de triatlo da URGS, que vai estar sendo apresentado, se não me engano, é o Patrick apresentando o triatlo e a Juliana apresentando o grupo de corrida, né? Ao contrário, o Patrick apresentando o grupo de corrida e a Juliana o triatlo. Desculpa, gente. Mas tá, vamos lá. E aí eu apresento primeiramente, né? Temos aqui os dois bolsistas do Locomotion, né? O Patrick Guimarães, a Juliana Estela Dias, são bolsistas aí nossos do Locomotion há alguns anos já. A Juliana e o Patrick vêm nos ajudando muito nos últimos tempos, organizando os projetos nossos que estão bem prejudicados por causa da pandemia, com aulas à distância, mas eles se mantêm, né, com uma disciplina que é de se respeitar, assim, né, mantendo essas atividades, mesmo muitas vezes com redução de alunos, tentando chamar eles. E é engraçado, a gente está conseguindo fazer atividades para pessoas que envolvem equipes de triatlo ou corrida, tá? O tanto estranho que possa parecer em atividades remotas. Tá? Mas o assunto de hoje é um pouquinho diferente. Assim, o assunto de hoje é para falar dos casos da periodização de que a gente teve antes, pré-pandemia. Então, é uma situação meio no passado. Na apresentação da aula anterior, que foi do Henrique, foi um pouquinho engraçado, porque ele não sabia se falava no tempo presente ou passado. Tá? Mas os apresentadores fiquem à vontade. Tá? Eu só queria dizer assim, o Patrick tem ajudado muito, ele, como todo bolsista do Locomotion, a gente tenta, né, fazer uma formação que envolva atividades de pesquisa e de extensão conjugados. Né? O Patrick fez um trabalho muito legal junto ao mestrado do Leonardo Blodot, né, onde envolveu a fisiomecânica da corrida em inclinações extremas, um assunto muito legal. O Patrick aprendeu várias técnicas, inclusive de programação. Hoje ele é já um programador, eu botaria um quase no meio, mas é um programador. Eu dou problemas para ele, ele resolve, e isso é a parte principal da programação, além de toda a formação muito forte em treinamento também, né? Ele periodiza, né? Ele organiza treinamentos, e rapidamente já é um bolsista, digamos, antigo, assim, né? A Juliana tem tido a coorientação e tem trabalhado junto com o recém-mestre, o Edson, né, da Silva, e a Juliana tem trabalhado com os assuntos envolvendo também o grupo de corrida e temas de iniciação científica sobre determinantes de corrida, né? Tem feito um desenvolvimento bem bom. Eu sempre coloco ela um pouco na cabeça assim, de que é uma bolsista nova, só que eu acho que eu tenho que mudar a análise, né? Porque a pandemia está passando e essa distância parece que as coisas meio que congelaram, né? Mas não congelaram, as coisas estão andando. Juliana tem se desenvolvido, já é uma bolsista aí de algum tempo, tá? Com a gente, nos ajudando muito. E eu sigo lá o grupo que ela faz das atividades remotas, chamando o pessoal para fazer, numa disciplina incrível, né? Então, já envio aí os parabéns para a turma e para os dois que estão fazendo esse trabalho. E já passo a palavra, né? Eu não sei porquê, mas sempre tem uma ordem. A gente fez caminhada nórdica, seria grupo de corrida, né? Então, o grupo de corrida é o Patrick, se não me engano. Pode ser assim? Tá. Patrick, tudo contigo, tá? Boa apresentação aí. Só para eu ter uma ideia antes, extensões para eles, para eu não me prolongar nisso. Nada, pouco. Sobre as extensões, falamos bem pouquinho. Se quiser fazer uma rápida apresentação do que é. Tranquilo. Vem a tela de apresentação. Tá aparecendo. Bom dia, pessoal. Sou Patrick Guimarães. Tartaruga já nos apresentou um pouco. Sou bolsista da Locomotion.
estou há algum tempo já à frente aos projetos do grupo de corrida e de extensão, e hoje vou apresentar o grupo de corrida. Na periodização, a gente tinha uma proposta antes da pandemia, é um grupo que eu já estou iniciado desde 2018, então tem um tempinho que eu venho acompanhando ele, em conjunto o triatlo. Os responsáveis hoje são o professor Tartaruga, o professor Jean Jeremias, nós temos 3 supervisores mestres e o mestrando Leonardo Ribas, e os bolsistas que hoje desenvolvem o trabalho junto ao grupo. Eu vou falar de uma forma breve sobre objetivos e os dados, a estrutura do grupo de corrida, e depois passar um pouco mais para a parte de periodização, que é o foco da aula. O objetivo geral, o objetivo principal do grupo de corrida é trabalhar em cima de parâmetros de qualidade de vida, né, através da prática orientada de corrida. Ou seja, aqui na periodização não vai estar preocupado o foco sobre o que a gente chama de performance, né, ou desempenho voltado para uma prova específica. Então, como era estruturada a extensão de corrida? Ela funcionava em 3 dias da semana, segunda, quarta e sexta, em horários fixos das 7h15 às 9h15. Os alunos podiam entrar até 8h15, 8h30, desde que desse tempo deles realizarem uma sessão de treinamento sob a nossa supervisão. Elas ocorriam sempre no Exefid. Às segundas-feiras ela ocorria no gazebo, aquela estrutura lá atrás do centro natatório, e na quarta e na sexta ela ocorria na pista de atletismo. A gente atendia em média de 20 alunos, era uma capacidade que a gente julgava razoável para conseguir dar atenção a todos e observar bem os alunos. E em época nós tínhamos essas mensalidades conforme a classificação do aluno em relação a vínculo com a URGS ou comunidade externa. O aluno, quando ingressava no grupo de corrida, ele fazia umas semanas iniciais para adaptação à nossa proposta, a conhecer o nosso funcionamento. Em seguida, a gente fazia uma bateria de exame, que seria um questionário de anamnese para conhecer um pouco da vida pregressa do aluno, de atividade que ele tinha, e fazia na mesma sessão, no mesmo dia, né, a avaliação antropométrica, a avaliação de contato, na verdade, do aluno, né? E com cone para observar os limiares metabólicos dele, né? Através da frequência cardíaca. Os treinamentos eles eram orientados, então, à intensidade sobre os resultados do teste com cone. Haja visto que a gente não tinha, em época, mais disponibilidade das cintas cardíacas, né, do controlador de frequência. Então, nós utilizávamos uma estrutura de percepção subjetiva do esforço. Aí eu vou mostrar um pouco mais à frente como a gente trabalhava essa parte e fazia um controle diário dos treinamentos. Então, aqui, não sei se o Tarta falou na aula sobre o teste com cone, mas ele vai ser um teste incremental de esteira. O aluno, né, o observado vai iniciar numa velocidade inicial condizente para ele. A gente usava de 6 a 8 km por hora para o grupo de corrida, e isso proporcionava um tempo médio de duração do teste de 6 minutos, variava de 6 a 8 minutos. E a ideia é que a cada minuto há um incremento de carga na velocidade, né, de forma controlada, e fazia o monitoramento da percepção subjetiva do esforço que ele estava realizando no momento e a gente anotava a frequência cardíaca a cada 10 segundos, para conseguir observar a manifestação dessa variável e conseguir orientá-los depois em cima do teste dentro dessa tabela de frequências com intensidade proposta para o exercício. Então, pela limitação que o grupo vinha tendo com a questão de equipamentos, a gente tem essa
projeção da percepção subjetiva do esforço, que tem uma qualidade tão próxima quanto de usar a própria frequência cardíaca, e as zonas de frequência, como elas eram controladas através do teste. Para ficar mais claro, o que é um leve, um moderado, firme ou forte na intensidade proposta para o grupo. A tabela de percepção subjetiva do esforço é um Borg adaptado de 0 a 10. Então, a gente tem ali o que é considerado leve, né, para o próprio aluno conseguir observar a sensação dele na realização da atividade, e a progressão das intensidades, conforme o descrito e a classificação na escala, né? Então, quando ele se percebia numa atividade difícil, aquilo era considerado firme. Então, ao longo das atividades era sinalizado essa observação para o aluno. É isso do teste também, né? Ao longo do teste ele respondia essa mesma tabela. Então ele começava lá, 6 km por hora. Ah, como que tá? Fácil, 7, 8. Daí ele estava lá no quarto estágio, já está um pouco difícil. Isso daí também se usava para fazer uma analogia para ele observar ao longo do treino a execução das atividades. Então, agora indo para o treino, para periodização, a estrutura de periodização da corrida locomotion, ela está baseada em cima do livro do Jack Daniels, é a principal referência bibliográfica que a gente utiliza. Inclusive, a coloração dos grupos, ela é baseada também no Jack Daniels. Tá? Então, são 4 níveis, do iniciante até o mais avançado. Como é que está dividida essa periodização? Eu vou do menor para o maior, acho que fica mais fácil de entender. São 3 sessões por semana, ou seja, a cada microciclo, né, se tem 3 sessões de treinamento, e a cada 4 microciclos, a cada 4 semanas, se faz a composição de um meso, ou seja, basicamente cada mês, 4 semanas, tem a representação de um mesociclo. Então, para caber dentro de um semestre acadêmico, que tem aí em torno de 4 meses, a gente conseguia dimensionar esses 4 mesociclos para cada 4 semanas de micro e 3 sessões. Tá? Isso para todos os grupos, eles tinham essa mesma disposição. Do treinamento, o Jack Daniels ele faz algumas referências ali sobre a relação de aptidão e o treino do passo, que é mais ou menos o que a gente observa no grupo de corrida. O objetivo é a qualidade de vida, então tu tem uma aptidão física, né? E treinar seria o próximo passo. Ele diz como ir para objetivos mais ousados, assim, para outro campo de aptidão e de desempenho. O treino branco ele vai mesclar corrida e caminhada, vai focar em adaptações gerais, tem um menor risco de lesão. Na realidade, isso é observação, controle de risco no exercício, né? Como é uma pessoa que geralmente não está acostumada com a atividade de corrida ou com a realização de atividade estruturada, a ideia é procurar minimizar esse risco, né? Essa gerência de risco é minimizar esses fatores que levam à lesão. Aqui é um exemplo de progressão ao longo do macrociclo branco, como está estruturada a corrida e caminhada. Aqui a observação sobre caminhada e corrida. Aqui a minha setinha apareceu. Então, a gente vê que ele tem um cruzamento entre as intensidades, onde a corrida começa a aumentar e a caminhada diminuir, ou seja, a troca das intensidades. E aqui seria o volume total que o aluno faz ao longo da periodização. Aqui ela está a sessão em semanas, e aqui é o tempo de execução da atividade. O plano vermelho, que seria o seguinte, ele já tem uma proposta estruturada em corrida, basicamente, dificilmente tem algum momento de caminhada, a não ser como uma estratégia de pausa ativa na sessão. Quando no branco, além de uma pausa ativa, acaba sendo uma parte de estímulo também do treinamento. Então, aqui tu vai trabalhar um pouco mais já nas regiões de capacidade aeróbia, melhorar a resistência,
aprimorar as aptidões adquiridas no treinamento anterior. E, então, um pouco de como progride o treino vermelho ao longo do macrociclo dele, com as caminhadas leve e moderada, um aquecimento, desaquecimento. Então, a gente já vê três pontos de estrutura de treinamento, início e fim, e o estímulo propriamente dito da sessão de treinamento, como ele vai progredindo ao longo do tempo, e a presença da intensidade firme se mostrando presente nos treinamentos, seja intercalado, né, ou seja, com a pausa estática, né, a pausa passiva. E aqui também mostra a estrutura da presença de cada uma das intensidades, de intensidade leve, algumas outras variações entre moderado e firme. Percebe que a parte de maior intensidade começa a aparecer mais para o final da periodização. Aqui tem alguns pontos de sprints, algumas capacidades de velocidade no meio do treinamento, junto com a intensidade. O plano azul dele já tem presença de todas as intensidades que o grupo trabalha, vai ter aquela manutenção das valências anteriores adquiridas, desenvolvimento um pouco mais de elemento de velocidade no treinamento e demandar um pouco mais de potência aeróbica. E aqui já tem a presença do volume em metros. Antes o volume ele era controlado somente pelo tempo. E aqui já tem uma transição da referência de execução da atividade para um controle métrico. Aqui já diferença na proposta estrutural do treino. Corrida forte com corrida leve, que seria uma recuperação ativa. 3 blocos, aquece, estímulo, desaquece, e todos eles progredindo ao longo do macrociclo. Cada um desses retratos que eu trago são sempre um retrato de cada mesociclo, pelo menos. Tá? Aqui, de novo, a ondulação dos volumes. Dá para ver, o leve é sempre predominante na estruturação, e depois tem algumas variações entre firme e forte, principalmente, e o moderado lá embaixo, com alguma presença na periodização. Essa estrutura firme, inclusive, é o que vai apontar um pouco também para aquele ponto de interesse de trabalho da capacidade aeróbica no treinamento. O treinamento dourado seria o último nível de treinamento, seria o avançado dos treinamentos. Então, ele também segue a lógica do plano anterior, as 4 intensidades, tem um volume controlado mais em metros do que a proposta de sessão controlada em tempo, em minutos. Daí a ideia é trabalhar todos os elementos do campo do treinamento físico, né? Dentro daquele gráfico, o Tarta deve ter trabalhado com vocês, do primeiro, segundo limiar, zona moderada, intensa, e as propostas de estrutura de treino também vão estar presentes dentro do plano dourado. Aqui os 4 retratos também ao longo do tempo, cada um representando um mesociclo. Aqui ele já tem alguns elementos de sprint, corrida forte, sprint no final de novo, elementos fortes com uma recuperação ativa, estímulo, recuperação ativa com caminhada, ou seja, recuperação ativa de baixíssima intensidade. E que a demanda de aquecimento e desaquecimento ele começa a preencher um pouco mais de espaço também dentro da proposta de cada treinamento. Aqui também um retrato de como acompanham os volumes ao longo do macrociclo, certo?
Então, sempre a predominância da intensidade leve, depois algumas variações entre os outros 3 estímulos. Certo? Aqui, talvez nesse desenho dos gráficos, não tenha ficado tão claro o desenho como, às vezes, é trabalhado com aumento de volume, o desenho das intensidades, os pontos de cruzamento de intensidade e volume na sessão, porque, dado o objetivo do grupo, que é principalmente elementos da qualidade de vida, ele tem uma estrutura multivariada, né? Ela não tem uma proposta ondulatória progressiva, exatamente como trabalhado na literatura em geral, né? Ou como Tarta trabalha em aula, ali onde tu vai ter um meso, pula para o próximo meso, tu vai ter estímulos, uma sessão de recuperação, e a próxima semana já vai aumentando essa proposta de estímulo, a carga administrada, como um atleta que visa a performance, talvez no grupo de triatlo vai estar um pouco mais claro na periodização, que é focado para uma prova-alvo. Então, isso dá para pensar que também, num período de treinamento, consegue ter um pouco mais de amplitude no treinamento com essa diversificação, sem ter que objetivar uma prova específica para o indivíduo que está sendo treinado. Então, para terminar, um elemento que o Jack Daniels traz da característica do treino, e isso pode se trazer tanto para a parte de não desempenho, desculpa, quanto da parte de desempenho, que é que o treino, em geral, ele tem que ser exigente, mesmo que não divertido, mas no final ele tem que ser gratificante quanto aos resultados. Esses são os contatos do grupo, se tiverem dúvida ou quiserem conhecer um pouco mais. Obrigado. Foi terminando a voz na hora exata. Bem na hora exata, o mate velho atrapalhando. Parabéns, Patrick. Boa apresentação. Depois eu vou fazer alguns comentários. Bem legal. Acho que deu a mensagem geral aí. Juliana, tudo contigo. Tá aparecendo os slides para vocês? Obrigada. Então, olá, bom dia. Sou a Juliana, bolsista do projeto de triatlo, e hoje irei apresentar o projeto Trilocomotion da URGS, orientado pelo professor Leonardo Tartaruga, coordenado pelo Alex Fagundes, com a supervisão dos mestres Edson Silva e Leonardo Bloedorf, e com os bolsistas Bruno Zanck, Estevão Machado, Patrick Guimarães e Vivian Miller. Então, o objetivo do projeto é promover a prática do triatlo orientada na dimensão do desempenho esportivo. Então, o que seria o triatlo? Durante as provas, é executada a natação, seguido de uma transição, o ciclismo, seguido de uma outra transição, e a corrida, né? São etapas sucessivas e ininterruptas. O triatlo surgiu na década de 70 e iniciou nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney. Tá? A distância do triatlo olímpico é de 1,5 km de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. E existem ainda algumas variações do triatlo. O aquatlo, que é a natação seguida de corrida, que inclusive no projeto a cada 6 meses, mais ou menos, a gente fazia simulado, né, quando era presencial. E o duatlo, que é a corrida seguida do ciclismo e seguido por mais uma etapa de corrida.
Então, o público-alvo do projeto são pessoas vinculadas à URGS, né, universitários, docentes e técnicos, e também aberto para a comunidade externa. O atendimento máximo assim, de capacidades são 16 atletas, muito por causa das raias, porque a gente tinha 4 raias disponíveis lá na piscina. A 1 e a 6 eram raias de horário livre, né? E atualmente a gente tem 11 alunos, né? 5 mulheres e 6 homens. O investimento antes da pandemia para os alunos era R$25, para os servidores 50 e para o público externo 100. Como com a situação da pandemia, a gente não conseguindo oferecer a estrutura que a gente oferecia antes da piscina, da pista de corrida, então o valor para o público externo baixou para R$50. Então, o treinamento ele é periodizado para 2 semestres e ele visa a evolução do nível de aptidão física do atleta. A nossa prova-alvo era o Sesc Triathlon em Tramandaí, que geralmente ocorria em novembro, né, mas sem data, né, para quando vai ocorrer, né, a próxima prova, tendo em vista a questão da pandemia, né, ano passado não teve, esse ano, né, provavelmente não terá também. Então, no nosso período aí antes da pandemia, a natação ela corria 5 vezes por semana lá na piscina da Ezefid, né, no horário de 15 para o meio-dia até 1. E a estrutura dos treinos, né, trabalhando essa questão da variação da intensidade, variação do volume e da técnica. O ciclismo, como na Ezefid a gente não tem um espaço, né, disponível, os atletas realizam de forma individual, né, de acordo com o seu horário e os espaços disponíveis. E na planilha de treino, né, ele está periodizado para acontecer de 3 a 4 vezes por semana. E a estrutura dos treinos também, visando a questão da variação da intensidade, variação de volume, a rodagem e a transição, né, que seria trabalhar essa questão do ciclismo para a corrida, essa alternância, né, entre as modalidades. A corrida, então, ela corre de 3 a 4 vezes por semana. Ali no Ezefid, né, ocorria na segunda, quarta e sexta, ali como o Patrick explicou muito bem, no horário das 7h15 às 9h15. E a estrutura dos treinos também, trabalhando a questão da variação da intensidade, variação de volume, a técnica e a transição, como eu expliquei anteriormente, né, entre os ciclismo e corrida. Então, aqui é o exemplo de como é que é a estrutura semanal dos treinos aí do triatlo, né, como é que é feita essa disposição das modalidades ao longo da semana. Então, na segunda-feira, na natação tem ali de segunda a sexta, né, e aí na segunda-feira tem a corrida, na terça tem o ciclismo, na quarta corrida novamente, na quinta o ciclismo e na sexta corrida. No sábado, às vezes, eles têm treinos de transição, depende, né? Não é toda semana. E no domingo, o ciclismo aí novamente. Então, aqui um exemplo de volume semanal, né? Então, durante a semana, eles vão fazer 50 km de corrida, natação 14 km e ciclismo 200 km, distribuídos, né, no total de todos esses dias. Então, como é que é a periodização do triatlo? Ela é um macrociclo, tá? Feito para o período letivo, né? E dividido em mesociclos. A gente divide esse macrociclo em primeiro e segundo semestre. No primeiro semestre é mais o período de base e adaptação à modalidade, e no segundo semestre ele é mais voltado para a competição, aquela que eu comentei anteriormente da prova-alvo lá do Sesc Triathlon Tramandaí. Os microciclos, então, né, os mesociclos são divididos em microciclos, né? Tendo 3 taxas de aquisição, o que seria isso? 3 semanas em que tem esse aumento, né, do volume, da intensidade, e 1 semana que é regenerativa, de recuperação. Então, aqui está a periodização do triatlo, assim. Vamos começar ali pela esquerda, tá? Então, ali tem os mesociclos, né? Os microciclos, a semana correspondente, né, aos micros, o volume da bike, né, do ciclismo, a intensidade, tá, que ela vai variar ali de 1 a 5, o volume da corrida, a intensidade da corrida, o volume da natação para 5 vezes na semana e o volume da natação para 3 vezes na semana. Né? Por que tem essa periodização? Porque às vezes não era todo mundo que conseguia nadar todos os dias, então a gente já previa também a periodização para 3 vezes na semana. Né? E a intensidade da natação, e ali o volume, como são modalidades diferentes, né? Esse volume total calculado em horas.
Então, aqui a distribuição de como é que é os treinos ao longo da semana, né? O que cada dia tem como objetivo, digamos assim. Na segunda, então, a corrida, o fartlek, né? Que foi a primeira questão do jogo de velocidades, de intensidade. Quarta-feira, técnica. Sexta-feira, um treino mais longo. No sábado, a transição, como eu havia explicado. No ciclismo, então, terça-feira, trabalhando a intensidade. Na quinta, a rodagem técnica. No sábado, treino de transição. E no domingo, um treino mais longo, né? Um treino mais de volume. A natação, então, na segunda, um treino mais intenso. Na terça e na sexta, um treino de volume, mas, né, com maior quilometragem. E na quarta e na quinta, um treino mais técnico. Então, aqui é o microciclo, né, essa planilha que a gente envia para eles semanalmente pelo grupo do WhatsApp, né? Então, ali tem os dias certinho, as modalidades que precisam ser feitas no dia, né? E a quilometragem ali de total da semana, né? Então, vou ler aqui um treino de cada modalidade, só para vocês terem uma ideia. Né? Então, por exemplo, ali, o de corrida, na sexta-feira, vai 6 km leve e volta 6 km moderado. O de bike ali da terça-feira, 10 km de aquecimento, repetir 7 vezes, 2 minutos firme, mais 8 minutos leve, né, ou até fechar os 45 km e depois volta para casa, né? Treino da natação, aqui eu vou mostrar no exemplo de sessão. Então, 200 leve, 200 estilo, 3 vezes 100 metros bilateral, 2 vezes 50 metros educativo, 100 metros olhando para frente, 1 vez 400 metros moderado, com 30 segundos de descanso, 3 vezes 300 metros moderado, com 20 segundos de descanso, se possível, esteira e 100 metros solto. Vou explicar aqui, vocês podem não conhecer esses termos, né? O estilo seria qualquer outro nado além do crawl, né? Então, costas, peito, borboleta. O educativo é algum exercício que trabalha a técnica, né, do nado, algum exercício para melhorar a técnica. Os 100 metros olhando para frente, como as provas deles geralmente são em águas abertas, né, são no mar, por exemplo, a Extremadura ocorre no mar, né? Então é importante que eles treinem essa questão de localização dentro da água, né? De tirar o rosto para fora da água, olhar para onde está indo. Então a gente treina bastante isso com eles, né? E ali a questão de esteira é nadar imediatamente após o outro nadador na frente, né? Visando diminuir essa resistência frontal contra a água, né? Ao nadar atrás, imediatamente atrás do seu colega, né? Visando ter uma diminuição, né, do gasto energético. Então, como eu tinha comentado ali, mostrando a periodização do triatlo, na semana as intensidades elas variam de 1 a 5 entre cada modalidade. Então, numa semana a corrida vai estar 3, a natação pode estar 2 e o ciclismo pode estar 4. E aí vai assim, vai variando. Tá? Cada semana tem uma modalidade que está mais intensa, digamos assim. E a do dia, né, como também é usado na corrida, né, é o leve, o moderado, o firme e o forte. Então, aqui a gente tem essa divisão das intensidades de acordo com os limiares, né? Então, o subaeróbio, né, corresponde ao leve, o aeróbio extensivo corresponde ao moderado, o aeróbio intensivo corresponde ao firme e o anaeróbio corresponde ao forte. Então, aqui as planilhas que o Patrick chegou a apresentar um pouco, né? Então, o que acontecia lá quando era no modelo presencial, né? O pessoal chegava lá para nadar, por exemplo, e aí a gente pedia para eles medirem a frequência cardíaca, né, deles no punho. Às vezes o pessoal tem aqueles relógios que mede a frequência, né? Além disso, a gente perguntava como é que eles estavam se sentindo em relação à sua recuperação, né, de acordo com todas as modalidades que eles fazem, as atividades do dia a dia, como é que estavam se sentindo recuperado naquele dia, né? De treino, né? Então, eles respondiam, né, ali do número de 6 a 20, como é que eles estavam se sentindo. E aí, depois de realizar o treino, no final do treino, eles respondiam nessa outra planilha, mais à esquerda, de 0 a 10, como é que foi o treino, né? Se foi difícil, se foi fácil, se foi moderado, como é que foi o treino. Então, no ciclismo, a gente usa a percepção subjetiva de esforço, na natação, a percepção subjetiva de esforço, e a gente realizava o teste de 400 metros também, que o teste de 400 metros é eles nadarem
400 metros na sua máxima velocidade, assim, no menor tempo possível, mantendo um ritmo constante. Na corrida, a percepção subjetiva de esforço e o Concone, como o Patrick explicou anteriormente. Então, aqui um gráfico que mostra a intensidade da corrida nessa linha tracejada, né? E o volume nessa linha contínua, né? A gente pode ver que tem essa parada ali no meio, né? 21, 22, 22, os microciclos ali embaixo, né? Porque era geralmente quando acontecia ali as férias de inverno ali, né? Entre os semestres. Aqui, então, a intensidade do ciclismo na linha tracejada e na linha contínua o volume do ciclismo. Aqui da natação, na linha tracejada também a intensidade, na linha contínua de cima o volume para 5 vezes na semana e na linha de baixo ali, no azul um pouquinho mais forte, o volume de 3 vezes por semana. A gente pode perceber também que nos primeiros microciclos a intensidade está menor, né? E o volume a intensidade ela vai aumentando conforme ela se aproxima lá da prova, né? Como mostra nesse gráfico aqui, então a tendência é o volume ir diminuindo conforme se aproxima da prova e a intensidade ir aumentando. Então, vou falar um pouquinho como é que está sendo agora nesse período de pandemia. A gente realizou, então, uma periodização remota emergencial, né, por enquanto de janeiro a maio, né, mas que vai se estender, né. O objetivo, então, é de promover a prática do triatlo orientada e manutenção do condicionamento físico dos atletas. A gente envia os treinos então, para o WhatsApp, como eu comentei anteriormente. Eles respondem um formulário sobre os treinos, já que a gente não... Anteriormente a gente estava lá, né, na borda da piscina, e a gente perguntava para eles pessoalmente. Como isso não é possível, né, a gente criou um formulário e pede para que eles respondam após a realização de cada treino. Então, aqui tem um exemplo da aula de treinamento funcional, né, que a gente faz geralmente um aquecimento, a gente faz algumas mobilidades, depois a parte principal e depois um alongamento. Se alguém se interessar, as aulas ficam gravadas, a gente faz de maneira síncrona, mas a gente grava para o pessoal também poder fazer de forma assíncrona, que não pode participar no horário. Então, se alguém se interessar, quiser assistir, só pedir o link que a gente envia. Então, aqui as fotos, né, da aula de treinamento funcional online, que a gente faz pelo Google Meet. E ano passado, né, tendo em vista que a gente não teve prova-alvo, para a gente poder, né, fazer alguma coisa diferente, assim, e justificar também todo o trabalho do ano, né, a gente propôs para eles um simulado de duatlo individual, né, que cada um fizesse dentro de suas condições, onde conseguisse fazer. Então, uma corrida de 2,5 km, ciclismo 15 km, e uma corrida, né, novamente de 2,5 km, né, em dezembro, isso no caso. Esse ano, talvez a gente faça novamente. Então, aqui os contatos do grupo. Muito obrigada pela atenção. Feito. Parabéns, Juliana. Obrigado pela apresentação. Também bem esclarecedora, assim, a estrutura geral de como era a periodização, né? E aí a gente já vê algumas características diferentes que eu queria ressaltar assim, para os alunos, né? No triatlo a gente tem triplicado, né, os tipos de treinamento e o desafio é maior, é sempre um grande desafio, né, mas é uma complicação por causa da quantidade de fatores que são concorrentes, né, nos tipos de treino e tal. Então, é toda uma estratégia que é montada em cima de muita experiência de treinadores e tal, mas com os níveis de evidência quase sempre muito baixos, assim, né? Existem, né, alguns do que se deve fazer exatamente, mas é muito em cima da experiência do que se faz com o esporte e dos resultados que proporcionam, pela dificuldade que a gente já conversou, inclusive de fazer modelos de treino que, quando são mais ligados a desempenho,
mais difícil é tu ter modelos de alto nível de evidência. E isso não significa que é uma crítica ao treinamento esportivo, né, de alto nível. Não é. É só uma característica da realidade ali, né? Eu comentei em outra aula, para esclarecer bem do que eu quero dizer. Imaginem assim, chegar para um campeão olímpico, para uma seleção olímpica, tá? Num ano olímpico, e dizer para eles, olha, agora tu vai ser de um grupo controle, nós vamos ver se a nossa hipótese é que faça tu perder para o outro, porque o outro grupo é o experimental e a gente quer ganhar. Nenhum atleta vai assinar o termo de compromisso com isso, né? Então, esses seriam os modelos experimentais clássicos, melhor controlados do ponto de vista científico. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar modelos que se ajustem à nossa realidade, às vezes com um nível de evidência mais baixo, né, que é isso que eu comento para vocês. E, a partir daí, tentando ir compreendendo, né, mas não significa que o melhor modelo científico é o mais ajustado, porque naquela realidade não vai ter como fazer mesmo, né? E se fizesse, teria problemas mesmo, né? Qualquer cara da área do treinamento, sabe como é que tu vai deixar metade de uma equipe olímpica hipotetizando que vai perder mesmo, e tu tem teoria para isso, né? É uma questão ética aí bastante complicada. Então, é sempre difícil. O triatlo tem mais essa característica, né? O que eu queria comentar para vocês, gente? Coisas muito legais assim que acontecem nos projetos, que primeiro é o controle de entrada e de saída, né? A Juliana deixou claro, né? O Patrick também mostrou ali, que tem marcadores muito simples. Vejam que, inclusive, a distância a gente consegue ter usando formulários, sem ter um aplicativo muito caro, porque também tem os aplicativos, né? Estão saltando aplicativos aos montes por aí. Mas mesmo sem eles, só usando um formulário do Google, coisas assim, a gente consegue ter duas informações que são fundamentais no treinamento também. Isso que eu queria adicionar, que a gente vem fazendo ao longo dos anos, que é o controle de entrada, chegar para o aluno e perguntar, e usar aquela escala de recuperação dele, né? Isso é interessante, porque a gente sabe que quando o aluno está em overheating funcional, ele começa a responder que não está bem, né? Ele não está completamente recuperado, ou seja, ele começa o treino relativamente cansado, para esclarecer. Esse é um sinal de alerta para o treinador, significa que ele está no overheating funcional e eu tenho que acender o sinal de alerta. Tem que ser curto esse período, ele não pode passar treinando 1 mês, 2 meses, sempre antes de começar o treino já cansado. Significa que ele não está se recuperando bem faz tempo, faz 2 meses que ele não completa recuperações, e aí o risco é de um maior problema, que a gente sabe já que é o overtraining, né? Então, atenção com isso. Isso não é só no campo do alto nível de desempenho, é também no desempenho voltado à saúde, né? Tem que cuidar muito com isso, porque pode acontecer, né? Com vários tipos de aluno, em várias práticas. Então, uma informação básica é essa, né, da recuperação, e a outra é da carga de treino total, né? Ah, professor, mas não dá, em teoria. Gente, o Foster inventou aquela sacada dele da escala lá do TRIMP Foster, né, que é um dos nomes que se dão para isso, que é para acabar com a desculpa de treinador preguiçoso, que diz que não é possível controlar a carga, não dá na minha prática, eu sou injustiçado pelo mundo, sempre tem alguma desculpa para não se registrar coisas, né? O Foster terminou com essa desculpa, né? E a Juliana e o Patrick mostraram bem, né? Tu termina a sessão, bota a escala de Borg de 0 a 10 e ele tem que responder qual foi a percepção dele sobre o treino de um modo geral. Então, tu tem essa informação, que é relativa à intensidade, né? Muito simples, e tu tens o tempo do treino. E, a partir daí, tu calcula o TRIMP do Foster, né? Tu tens um impulso de treino, uma carga de treino que é baseado nessas duas coisas muito simples, tá? E dali tu pode ainda calcular várias outras coisas, né? Tu pode calcular a monotonia desse treino. Agora mesmo saiu um artigo super interessante essa semana do Daniel Bolusa, né, do nosso colaborador aí, o espanhol que mora no Brasil, colabora com a gente há alguns anos, que trabalhou com o professor Foster, inclusive, e é um cara ligado com o que tem de melhor em ciência do exercício aí atualmente, que mostrou o que acontece com altos volumes de treino, baixos volumes de treino de corrida nesses TRIMPs, né, como aumenta ou não a monotonia. Uma das mensagens que ele disse é que em treinos onde
tu tens uma fase muito grande de volumes altos, onde tu está mais próximo daquelas atividades com alto longão, etc., o risco da monotonia é grande, a monotonia cresce, né? E isso nós temos que levantar o sinal de alerta, porque onde há uma grande monotonia, isso é uma carga psicológica adicional ao atleta. Tá? Isso fecha bem com os desfechos daquilo que a gente percebe, é aluno se desmotivando com os treinos, etc. Então, eu tenho que estar atento para controlar isso e conversar com o aluno. E se eu sei disso antes, se eu leio o que a ciência me diz, faço a previsão disso, né? Me antecipo e dou situações que talvez converse um pouco mais, faça alguma atividade extra que às vezes não muda tanto a carga, mas aumenta a aderência, o gosto pelo exercício, o prazer com o exercício. Essas coisas são importantes, mas no mínimo eu tenho que controlar. E de novo eu falo para vocês, muita gente não faz. Os 2 projetos aqui mostram que dá para fazer, tá? De uma forma mais simples. Tem um jeito que o Patrick mostrou inicialmente, que é um pouquinho mais complexo, que é medindo a frequência cardíaca, né? E a partir dali, estimando as intensidades baseadas no ponto de deflexão da frequência cardíaca, que é o que o Concone faz, né? Que é uma estimativa do segundo limiar ventilatório, né? Então, esse marcador também é interessante, mas tudo bem, a gente tem que ter a frequência cardíaca como um medidor, ou no mínimo avaliar isso e ter o ritmo. Esse é outro papo também que o pessoal às vezes não entende. Ah, mas não dá para aplicar porque eu não tenho frequência cardíaca. Gente, o teste de Concone te dá a velocidade associada ao ponto de deflexão. Então, se tu faz uma vez o teste com frequência cardíaca, aí tu tem que ter para encontrar o ponto de deflexão, tu encontra a velocidade associada. É outra desculpa para não se fazer as coisas minimamente um pouco mais controladas, né? Então, dá para fazer também, tá? E a gente tem feito e tem dado muito certo. O que eu queria comentar é isso, tá? Assim, ó, deixa eu trazer um pouquinho da história também dos 2 projetos. O projeto do grupo de corrida, ele se inicia no projeto de mestrado do professor Jorge Storniolo, tá? Ele fez o mestrado conosco, era nosso bolsista do período lá com o Rodrigo da Rosa, com a primeira geração do Locomotion, em 2009, 2010. Ele vai fazer o mestrado em torno de 2011, 2012, por aí, onde vai ter o grupo de corrida, e a gente tinha uma grande dificuldade, até para dizer para vocês, naqueles anos, entre 2010 e 2012, era difícil, e até hoje, né, encontrar corredores que treinassem da mesma forma. Então, tinham caras do mesmo nível, mas que faziam coisas completamente diferentes, né? É muito difícil, porque vai muito da escola do treinador, ainda tem muita coisa pouco científica, né? Tem pouca coisa científica. Então, o que acontece? Patrick, eu já te passo a palavra, eu vi que tu escreveu alguma coisa, mas só para terminar o raciocínio. E o que a gente viu naquele período, então? A gente notou que tinha necessidade de construir um grupo nosso, né? Um grupo que treinasse semelhante para poder fazer o estudo, que era efeitos da inclusão de um treino de força máxima e força rápida, pliometria, nos corredores esses recreacionais, vamos colocar assim, né? E como isso se modificava ao nível da fisiomecânica de corrida, se melhorava mais o modelo elástico, já se sabia que ajudava, né? Melhora desempenho, melhorava a economia, a gente já sabia desde 2010 isso. O que a gente está atrás ainda de responder, e o projeto do Jorginho foi feito para isso, foi ver qual era como o modelo elástico melhorava com esse treino. Será que ele auxiliava na melhora desse desempenho, via melhora de economia, né? Modelo elástico, economia e desempenho, ou não, era paralelo, eram outros fatores. Então, a gente testou essas questões. E o que a gente viu que o modelo elástico é melhorado, inclusive. Falta a gente publicar em mais alto nível, tá? Esse trabalho foi lá feito em 2012 e ainda o principal não está publicado, mas, por sorte, as nossas ideias não perdem a validade em 2 anos. Essa é a parte boa dos nossos problemas de pesquisa, e a gente ainda está nesse exercício. Mas o que eu ia trazer para vocês, gente? Ali a gente viu a necessidade do grupo. Fizemos o grupo. Esse grupo deu tão certo, o projeto foi tão legal, até com os pesquisadores, que se transformou num projeto de extensão. Inicialmente, então, com o mestrado do Jorginho, e depois foi trocando as coordenações com vários professores ali. A gente viu a foto de alguns deles, né? O Marcos, teve a Patrícia Pantoja, que assumiu durante um bom tempo, teve aí seus períodos diferentes, tá? E sempre com essa experiência aí muito legal aí,
que a gente teve uma característica do seguinte: a gente sempre tinha alunos que trabalhavam em grupos de corrida paralelamente. E o que a gente notava é que, periodizando do modo correto e tendo algum controle sobre alguns fatores de treino, os nossos alunos começavam a correr muito antes do que outros. E isso não era para nós um mantra, a gente não queria que eles corressem rápido, mas o treinamento bem organizado tornava isso possível, né? Dava essa possibilidade, possibilitava isso para eles. Tá? Então, esse foi um fator interessante e com nível de lesões muito baixo, uma coisa que a gente nunca registrou, tá? Mas o nível de lesões em corredores é muito alto e o nosso grupo de corrida era baixíssimo. Né? A gente não tem isso, infelizmente, melhor registrado, é uma pena, tá? Mas tinha essa característica também. Tá? Em relação aos dados epidemiológicos de corredores, né? O nosso era sempre muito, muito baixo. Que mais, gente? O projeto do triatlo começa da necessidade da própria URGS, tá? Na sua secretaria ali de assuntos estudantis, de dar um aporte ao esporte do triatlo, tá? A ser colocado como esporte universitário, coisa que não raramente tem. O triatlo ainda não aparece forte, mas ele começava a aparecer e tinha um aluno muito bom que era de um nível muito bom já. Ele já era de nível regional muito bom. Né, que era o Bernardo, é um amigo meu até hoje, e foi nosso primeiro aluno lá que começou, e ele virou um atleta até de nível nacional e internacional. Ele foi nosso primeiro atleta aí numa competição mundial de triatlo. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso. Não é o esporte universitário, é o esporte aberto mesmo. Nós conseguimos um índice dentro da universidade, treinando na URGS, para um atleta de nível mundial. Tá? E teve um resultado intermediário, que foi muito bom para ele, tá? Mas ele ficou lá nos 40º, que a gente diz, mas que já foi muito bom, teve um resultado excelente no México. Tá? Mas também com um custo muito alto pessoal dele, teve aqueles problemas que é do esporte, esses que não têm grande apoio e tal, que sofrem. Tá? Mas, além disso, a gente conseguiu desenvolver também um centro, e aí eu coloco que desde o início, desde a entrada do Bernardo, o projeto só deu certo porque teve um aluno que assumiu, que era um treinador já de triatlo, já tinha sido um grande atleta, que é o Rodrigo Gomes da Rosa. Né? Ele já tinha sido um grande nadador, tinha sido um triatleta muito bom e decidiu estudar no Locomotion. E apareceu essa demanda. Ele abraçou comigo, porque eu disse para ele, eu não entendo nada de triatlo, de treinamento de triatlo específico, etc. Ele, não, senhor, eu assumo, tudo bem. Aí eu fiz a coordenação e a gente organizou essa parte mais também científica do projeto e tal. E o andamento dele, eu quero também registrar isso, gente. O primeiro projeto, até onde a gente sabe, de equipe de triatlo da URGS, começou enquanto eu era aluno de graduação. Tinha um bando de louco que era metido a treinador, que era o Onésimo, o Pedrão, tinha um uruguaio muito parceiro, que me faltou agora o apelido dele, mas eram os ezefianos da época, que eram muito loucos e tinham descoberto esse tal do triatlo. E começava a treinar. E se organizou uma equipe ali. Só que essa equipe nunca teve um professor para assinar o projeto. Embora até tivesse um atleta professor, que era o professor Guimarães, mas nunca assumiu o projeto. Então, a gente não tinha nenhum professor para assinar esse projeto. Então, era um projeto que iniciava e terminava. Era sempre um esforço pessoal nosso, pedindo, pelo amor de Deus, um espacinho na piscina, com muita dificuldade, e sem o apoio de nenhum professor, realmente declarado, assinando como projeto de extensão. O projeto morreu, né, por causa disso, tá? Embora esses alunos tenham se tornado grandes treinadores. O Onésimo mesmo fez mestrado comigo anos depois, e vários outros viraram treinadores de nível internacional, muito bons aí, no que a gente tinha de melhor no Rio Grande do Sul sobre triatlo. O que acontece, pessoal? Quando veio isso aí, eu lembrei dessa história, disse, se for o problema de assinar, eu vou assumir. Claro, me deu muito mais trabalho do que simplesmente assinar, né? De qualquer jeito, eu sou um pouco tensionado, mas de qualquer jeito o projeto anda bastante sozinho também. Mas é muito legal. O que eu quero ressaltar é que é um projeto muito legal, onde tem um espaço de prática ali e os alunos se autocoordenam, assim, com essa experiência de treinamento. E quem sabe um pouco mais da história valoriza isso também como um espaço acadêmico, né? E muitos lembram de que, olha, muitas vezes o triatlo começou na minha vida por causa da URGS. Então, de alguma forma, eu contribuo, né? Também fazendo minha ajuda até quando já não é mais para mim um grande aprendizado, mas eu vou lá e ajudo, continuo ajudando. Até o caso que eu vejo muito no Patrick aí e de outras pessoas.
Então, é um projeto muito legal também, tá, gente? E torna muito possível essa vida do treino também, em que a gente vê na piscina, eu nado com eles, nadava, né, na época com eles, ia lá incomodar os treinos deles, e dali que a gente tinha um contato maior e tal. E é muito legal de ver a história do pessoal, o pessoal que nunca teve experiência com treinamento, que começa a entrar nesse mundo do treino, no tempo, na questão dos tiros, na questão de aquecimento, nas relações de ir melhor, pior em relação ao colega, nas relações de treinamento de longo prazo mesmo, saber baixar a intensidade quando se deve, que é um aprendizado mais duro ainda, né, que eu digo que precisa, às vezes, de muito mais evolução dos atletas, que é mais difícil, né? E é muito legal, a gente vê a transformação. Anos depois, os caras já entrando no mundo e fazendo parecer que estão ali há muitos anos, quando a gente sabe que começou faz 2 anos ali com a gente e não sabia nem o que era tiro. Tiro achava que era alguma coisa ligada à violência em Porto Alegre, né? Então, muito legal essas experiências e permitindo mudança de vida, de estilos de vida também, que é muito legal também. Tá? Isso acontece nos 2 projetos, a gente vê uma mudança drástica, assim, na qualidade de vida, que vai muito além do tempo do exercício, mas também no que a gente quer mais, que é a qualidade de vida, que envolve um perfil de bem-estar, de práticas em relação aos vários aspectos da saúde que são melhorados, que a gente sabe que o exercício induz, né? Então, os projetos têm essa força, né? Gente, eu quero só fazer 2 comentários. Ih, 10h37, foi muito longe. Deixa eu ver aqui, gente. Não, tudo bem, tô satisfeito. Gente, eu tenho que começar o tópico especial, senão vai estourar o tempo. Juliana, Patrick, muito obrigado. Se vocês quiserem continuar, eu vou parar aqui a gravação. Valeu, tá?